Aurora, Ivete e os demais amigos espirituais estavam, entre sorrisos e lágrimas de alegria, em oração por aquela família, agradecendo ao Pai por ela estar conseguindo conquistar suas bênçãos e cumprindo com os seus desígnios. Mas, ao mesmo tempo em que a alegria estava fervilhando nos corações dos presentes, veio uma ponta de insegurança da mãe. Alexandre teria de se mudar para longe da família. Apesar de todos estarem radiantes com a possibilidade de ele tornar-se médico, o receio por sua segurança e o medo de um futuro desconhecido tomou por completo aquela mãe amorosa. Vendo que algo a estava incomodando e imaginando as dificuldades que sua família iria enfrentar, Alexandre disse: "Se quiserem, eu não irei." Leonora percebeu que seu medo poderia retirar de seu esforçado filho a oportunidade de um futuro melhor. Então, ela falou: "Meu filho, nem pense nisso. Foi um descuido meu alimentar os medos que sinto. Minha covardia advém de uma total falta de confiança nos desígnios de Deus. Ora, se você pode abraçar este destino, abençoado por Jesus, quem somos nós para impedi-lo? Saberei lidar com os meus temores, mas tenha certeza de que rezarei ao Mestre Divino por sua proteção todos os dias." "Isso mesmo", disse José, com os outros filhos fazendo coro. De repente, Alexandre escuta cristalinamente: "Não perca esta oportunidade, pois ela não veio gratuitamente. Se você é merecedor dela, também deverá ser responsável pelo que aprender com ela." Alexandre olhou para o além e identificou sua avó Ivete a lhe falar emocionada. Teve ímpetos de falar que ela estava ali, mas foi impedido por seu pai, que disse: "Filho, eu e sua mãe não pudemos entrar em uma faculdade por nos faltar recursos financeiros e pela necessidade do trabalho desde muito novos. Você, porém, poderá ser a alavanca para que seus irmãos possam seguir pelo mesmo caminho, se desejarem. Sei que Gustavo e Frederico gostam da labuta que empreendemos, e Alice, romântica como é, possivelmente se casará, o que não a impede de querer abraçar uma profissão, mas será você, meu filho, quem abrirá esta oportunidade para que eles tenham mais opções de escolher o próprio futuro. Pelo seu esforço e ajuda de amigos tão maravilhosos", disse olhando para seu Antônio e Dona Judite, "eles agora podem pensar que tudo é possível." José continuou: "Eu digo e repito. Não há o que temer. Temos fé na proteção divina e, se nela acreditarmos com sinceridade, nada nos fará estremecer. Tantas foram as circunstâncias pelas quais passamos e, se não fosse nossa fé, estaríamos estendidos na estrada chorando pelas injustiças enviadas pelo Pai. Se nunca acreditamos que Deus era injusto e que queria o nosso mal, não será agora que acreditaremos." Alexandre, com a mediunidade aflorada, percebeu uma fina luz que emanava de seu pai. Sua fé perpassava por sua veste material. Ele também via seus amigos desencarnados, que estavam ali para apoiá-lo naquele momento de decisão. O quadro era magnífico. Então, pensou que, se Jesus o estava abençoando para aquela tarefa, nada o impediria de realizá-la. Quando foi dormir, após ter conversado alguns minutos com Aurora sobre seu dia e sua alegria, olhou pela janela e começou a entender que algo mais era esperado dele. Ainda não sabia o que era, mas pediu fervorosamente a Jesus que lhe desse forças para não esmorecer diante das dificuldades e prometeu que faria o seu melhor nesta empreitada. Após boa noite ao seu irmão divinal, fechou os olhos e entregou-se ao trabalho no plano espiritual. Capítulo 41. Em razão de suas aulas na faculdade terem início no mês de março, Alexandre tinha somente 2 meses para providenciar tudo o que fosse necessário para sua mudança. Um dos clientes de José, sabendo do ingresso de Alexandre na faculdade de medicina, indicou-lhes um amigo que era proprietário de um armazém no Rio de Janeiro, onde, com uma carta de recomendação, o jovem, talvez, pudesse conseguir um emprego. "Não posso prometer nada", dizia ele, "mas quem sabe?" José não sabia como agradecer.
No período de inscrição, Alexandre viajou com sua mãe para, além de matricular-se, procurar um local de moradia perto da faculdade e conseguir aquele ou outro possível emprego. Após terem conseguido realizar a matrícula, Alexandre e Leonora precisavam encontrar um local em que ele pudesse morar. Com o jornal na mão, sentiam-se um pouco perdidos, porque as ofertas estavam muito além de seu padrão de vida. Um pouco desanimados, eles se sentaram em um dos bancos internos da faculdade. Meu filho, o que iremos fazer? Estes valores estão um pouco altos para o mantermos aqui. Precisamos pensar que o aluguel não será sua única despesa, não é mesmo? Eu sei, mãe. Mas não desanimemos, porque tenho certeza de que conseguirei algum emprego. Além do mais, se o lugar que conseguirmos for caro demais, sei que aqui conseguirei descobrir outros lugares mais baratos para morar. Leonora sorriu para o filho. Ele sempre se preocupou conosco e, agora, mais do que nunca, para não nos dar trabalho ou despesas, pensou ela. Tinha certeza de que seu filho faria de tudo para que não ficassem sobrecarregados com sua ida para a faculdade. E isso a preocupava, porque tinha receio de ele não comer direito por querer economizar exatamente no que gastaria com sua alimentação. Enquanto ela lia o jornal, Alexandre teve vontade de olhar ao redor e percebeu um mural que possui uma gama de papéis nele afixados. Chegando mais perto, viu que eram, dentre outros, propagandas de quartos para alugar a estudantes. Alexandre chamou sua mãe, e eles anotaram alguns endereços. Visitaram mais 3 casas e conseguiram, perto da faculdade, alugar um quarto, onde outros estudantes também viviam e dividiam todas as despesas. O quarto não custava muito caro e era bem simples e confortável. Agora só faltava averiguar se a indicação para o emprego daria algum resultado. Após o almoço, dirigiram-se para o endereço fornecido pelo cliente de José, e lá chegaram por volta das 15 horas. Seu Moraes era o proprietário do armazém e, logo que ficou sabendo do que se tratava, passou a interrogar Alexandre para conhecê-lo melhor e saber de suas pretensões. Satisfeito, disse não poder recusar o pedido de um amigo tão antigo e empregou Alexandre em seu estabelecimento. Por coincidência, um dos meus empregados pediu demissão, pois precisara mudar de cidade por motivos de saúde de sua sogra. Leonora e Alexandre entreolharam-se, mas nada falaram. Uma vez, foram José e Leonora que precisaram mudar pelo mesmo motivo. A busca de um benefício a um ente querido pode beneficiar a outros que com Jesus estão. Alexandre deveria começar dali a 25 dias, pois era o tempo que faltava para um outro funcionário desligar-se do emprego. Satisfeitos, mãe e filho se despediram e retornaram, naquele mesmo dia, para sua pequena cidade natal. 2 semanas após Alexandre e Leonora terem voltado da viagem, um telegrama foi enviado à família, no qual estava escrito que a matrícula de Alexandre para a faculdade tinha sido rejeitada, sem conter, no entanto, a razão. Leonora, que leu o telegrama, angustiada, entregou a José. Achei melhor mostrá-lo primeiro a você, José, antes de falarmos com Alexandre. Não, Leonora, não vamos falar nada para ele agora. Desconfio que fomos rejeitados em razão das informações que vocês prestaram à faculdade no dia da matrícula. Lembra-se de que você me falou sobre isso? Preciso conversar com seu Antônio. No dia seguinte, José foi à fazenda do amigo, que prontamente o atendeu, levando-o à sala para conversarem. Aquele mostrou o telegrama ao amigo fazendeiro e disse: Desconfio que a faculdade negou a matrícula do meu filho porque, ao incluirmos a nossa renda familiar nos dados do aluno, eles perceberam que não poderíamos pagar a faculdade com facilidade. Sim, esse pode ter sido o motivo para a rejeição, José. Deixe este telegrama comigo. Vamos resolver essa questão o quanto antes, não se preocupe.
Seu Antônio não se esqueceu das confidências feitas por Alexandre sobre as dificuldades enfrentadas para conseguir fazer as provas. Por isso, acreditando que a matrícula não foi cancelada somente pela renda declarada ser baixa, viajou para o Rio de Janeiro e foi falar diretamente com o diretor da Faculdade de Medicina. Esse jovem é meu protegido. Então, se sua matrícula foi rejeitada somente em razão da falta de um fiador, estou aqui para assinar os papéis e garantir o pagamento das mensalidades. Se o motivo foi outro qualquer, quero sabê-lo agora, para tomar as medidas legais cabíveis. O que está insinuando, Sr. Antônio? Que, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por conceitos que já deveriam ter sido ultrapassados e não deixam que pessoas de bem e inteligentes sigam por caminhos que elas têm capacidade de trilhar. Essa insinuação é grave, Sr. Antônio. Está levantando dúvidas sobre a integridade de nossa instituição? Sou eu que pergunto. Devo pensar desta forma. Ao contrário do que imagina, tanto acredito na integridade desta faculdade, que estou me colocando como fiador e garantidor para que meu protegido se gradue aqui e dê um bom nome para sua instituição quando ele for um valoroso profissional. Sem qualquer outro argumento, a faculdade preparou os contratos e adendos financeiros, os quais foram todos assinados. Por fim, a faculdade pediu que fosse desconsiderado o telegrama enviado, dando as boas-vindas ao novo aluno. Na viagem de volta, aquele experiente fazendeiro pensava que a vida estava dando todas as oportunidades para que Alexandre se tornasse um médico. Agora só dependia dele o esforço para concretizar seu sonho. Capítulo 42. Alexandre pensava, enquanto esperava o sono chegar, como sua vida havia mudado. Estudava à noite na faculdade e trabalhava durante o dia no armazém havia mais de 2 anos. Seu Moraes era um senhor de idade com muita jovialidade. Conversava muito e tratava a todos com muita simpatia, respeito e dedicação. A maioria dos clientes do seu Moraes era antiga, mas todo cliente novo que por lá aparecia se tornava fiel. Alexandre começou a trabalhar no estoque dos produtos que ficavam no fundo do armazém. Mas, com a falta de um dos vendedores, ele se colocou à disposição para ajudar, surpreendendo todos com sua presteza em atender os clientes e compreender o que precisavam. Não sendo nada tolo, seu Moraes o contratou para essa nova função. Assim, o jovem vendedor cativou seu patrão rapidamente com seu jeito respeitoso, bem-humorado, nobre e humilde. Seu Moraes tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Alexandre não conhecia nenhum deles. Sabia que quase todos estavam casados e tinham suas vidas. Somente sua filha, a caçula, visitava-o, mas, por estudar em outra cidade, vinha somente nas férias de final de ano, que, para a grande felicidade do pai, estavam chegando. Engraçado como eles nunca tinham se visto. Todas as vezes que ela veio ter com o pai, Alexandre viajava para visitar sua família. Mas, nesta ocasião, por atribulações maiores no trabalho, ele não poderia tirar férias e, possivelmente, iria conhecê-la. A filha de seu Moraes ligara para o pai e o avisara de que, naquele ano, ela ficaria quase todas as suas férias com ele, fazendo aquele velho pai não caber em si de tanto contentamento. Infelizmente, esta relação amorosa que ele tinha com a filha não era compartilhada com os outros filhos. Uma vez, seu Moraes estava no fundo do armazém, fechando o escritório, quando recebeu um telefonema. Um dos seus filhos ligara e, após poucos minutos, ficou claro que eles brigaram. Alexandre, que estava se arrumando para sair, ouviu a discussão e foi ter com ele para saber se precisava de auxílio. Não aguentando, aquele velho pai desabafou a dor de ter os filhos longe dele, e ele, de seus corações. Alexandre tentou ajudá-lo com palavras de ânimo e conforto. A partir desse dia, e de uma forma gradativa, todas as vezes que seu patrão precisava, Alexandre escutava suas confidências com paciência e carinho. Quando se sentia entristecido,
O patrão abria-se com o jovem, que o levava a pensar pelo lado mais positivo em cada circunstância. Alexandre não havia contado a ele que era espírita, até porque não tinha sido questionado sobre suas preferências religiosas. Qualquer pessoa que busca afirmar-se na harmonia de seu coração sempre estará apta para receber as intuições vindas do plano espiritual para o seu próprio auxílio ou a um irmão em sofrimento. Alexandre manteve-se fiel à realização de suas orações diárias, buscava manter-se em harmonia interior e agir em conformidade com a prática do bem. Assim, continuava sendo uma antena eficaz para que os mensageiros do Cordeiro o intuíssem com palavras e pensamentos consoladores. Vendo a valiosa presença que possuía ao seu lado, com pouco mais de um ano de trabalho, seu Moraes convidou Alexandre para morar com ele, sem precisar pagar despesas com aluguel, pois havia um quarto livre nos fundos de sua casa, onde o jovem poderia se instalar. Seu Moraes sabia que o empregado estava tendo problemas na república em que morava. Apesar da ótima localização, lá era muito barulhento. Os demais estudantes não tinham hora para dormir ou estudar, o som vivia alto, e eles viravam noites em festas barulhentas. Então, Alexandre trancava-se em seu quarto e ficava estudando ou tentando estudar. Por isso, o jovem, muito feliz, aceitou a oferta. No primeiro dia em sua nova morada, Alexandre ficou um pouco desconcertado, mas o patrão era de uma simplicidade tal, que logo fez com que o jovem morador se sentisse em casa. Ambos viviam uma rotina confortável. Acordavam cedo, tomavam o café da manhã e iam para o trabalho juntos. Lá, o fluxo de clientes era sempre constante, o que lhes dava pouco tempo entre um atendimento e outro para manterem uma simples conversa animada. Também almoçavam no armazém. Seu Moraes encomendava, para todos os funcionários, marmitas que eram entregues por volta do meio-dia. Quem as fazia era uma antiga empregada doméstica sua que, em razão do marido ter sofrido um AVC, tivera que se demitir para cuidar dele. Com o objetivo de ela conseguir se manter financeiramente sem sair de casa, seu Moraes lhe dera aquela ideia e, para incentivá-la, comprava dela as marmitas para o armazém. Para que Alexandre chegasse à faculdade no horário, ele precisava sair um pouco antes do fechamento do armazém. Quando ia para casa, tomava um banho, fazia um lanche e corria para pegar a condução. Nos finais de semana, quando Alexandre não estava estudando, tinha em seu Moraes um grande amigo e companheiro. Já no início, os dois se adaptaram às mudanças de suas vidas com muita facilidade. Mas, chegando próximo ao final do ano, Alexandre tinha uma única preocupação: a visita da caçula do seu Moraes. Temia incomodá-la com a sua presença naquela casa. Falou sobre isso com seu anfitrião, que não deu muita importância, dizendo que a filha jamais iria se aborrecer com isso. Tanto pensou e nada resolveu, que deixou para se preocupar quando ela chegasse. Capítulo 43. Toda noite, era costume de Alexandre, antes de dormir, fazer uma pequena, mas profunda, prece, entregando sua noite à vontade do Mestre Jesus. Apesar de longe de sua cidade natal e das tarefas mediúnicas, não abandonou a prática de trabalhar, no plano espiritual, nos campos de auxílio aos irmãos necessitados em Cristo. Nem sempre, porém, trazia em sua lembrança as experiências vivenciadas. Naquela noite, porém, Alexandre teve uma experiência muito cativante. Aurora foi buscá-lo para que assistisse a uma palestra em uma das colônias espirituais. Era normal ele encontrar sua família nestas reuniões, mas, para sua surpresa, eles não estavam lá. Já havia um tempo que não os via fisicamente, desde as últimas férias, e a saudade já apertava no peito. Enquanto conversava com um dos seus amigos espirituais, Aurora trouxe para junto dele uma surpresa inesperada. Aquela que, desde a sua adolescência, invadiu os seus sonhos e o deixava, ao acordar, com uma saudade inexplicável. Amália. Em muitas vidas,
Eles já haviam vivido interligados por laços de ódio e afeição. Hoje, nutriam um pelo outro muito amor. Fazia tempo que não se viam, e ambos se abraçaram, comovidos pelo presente do reencontro. Após a palestra, saíram os jovens de mãos dadas para colocar os assuntos em dia até o amanhecer. Poucas foram as vezes, nestes últimos anos, que os jovens tinham se visto no plano espiritual, porém, quando isso acontecia, eles acordavam, no plano físico, somente com uma vaga sensação da existência um do outro. Às vezes a imagem deles permanecia, como se para alimentar a saudade de alguém muito especial. Naquela manhã, Alexandre teve a certeza de ter revisto alguém que lhe era muito especial. A imagem de Amália ficou retida em sua memória, trazendo-lhe uma felicidade que se estendeu por todo o dia. Aquela linda moça o fazia sentir-se completo. Imaginou, brincando consigo mesmo, que precisava namorar urgentemente, porque já estava se apaixonando por lindas moças que invadiam os seus sonhos. Até seu Moraes estranhou tamanha felicidade, mas nada comentou. Pensou que seu amigo estivesse, enfim, enamorado. Seu Moraes ficava preocupado com Alexandre. Ele era jovem, bem aprumado, forte, elegante até, mas, apesar disso, só vivia para o trabalho e estudo. Não saía com os amigos, e nunca o vira com nenhuma jovem. Toda vez que o questionava sobre o assunto, o rapaz dizia que não sobrava tempo para isso, mas gostava de sua vida e não se importava de não sair para passear. Então, seu Moraes se calava. Não se sentia no direito de exigir-lhe qualquer outra atitude, mesmo se sentindo um amigo íntimo. Já estavam no início de dezembro, quando uma carta de Lia chegou ao pai, informando-o de que teria que mudar um pouco os seus planos, pois, naquela primeira semana de férias, teria que resolver vários probleminhas de ordem pessoal, mas que, no dia 10, estaria com ele, cheia de saudades. Com um sorriso amarelo, ele disse a Alexandre que sua filha se atrasaria alguns dias. Alexandre entendia o porquê da decepção sentida pelo seu patrão, mas não compreendia por que ele tinha se decepcionado também. Já havia alguns dias que estava tendo um comportamento estranho. Sentia-se agitado e muito ansioso. No início, imaginou que esses sentimentos se baseavam no receio de incomodar pai e filha a ponto de pensar até em sair daquela casa. Mas não teria para onde ir, pois perdera a vaga do quarto que alugara. Depois, viu que não era essa a verdade, pois se flagrou, algumas vezes, pensando que estava ansioso, sim, mas para conhecer a filha de seu Moraes. Então, pensava. Ora, estou somente curioso para saber como ela é, nada mais. É isso mesmo. Não há mais nada. Seu Moraes não tem fotos atuais de sua filha, mas ela se mostra uma criança muito bonita naquelas que ele tem. Então, é isso. Estou só curioso. Quando chegava da faculdade, Alexandre tinha um costume de chamar seus amigos espirituais e, quando atendiam ao seu chamado, conversava um pouco com eles. Sentia saudades do trabalho que realizavam juntos em sua terra natal, de seus pais, irmãos e amigos. Escrevia sempre aos familiares, que lhe respondiam rapidamente. A cada leitura, seu coração se fechava de saudade, mas ele sabia que não podia desistir, porque, se fizesse o seu melhor agora, iria usufruir desta boa construção no futuro. Sabia que muitos torciam por seu sucesso naquela empreitada e não os decepcionaria. Quando a saudade parecia estraçalhar o seu coração, Aurora vinha em seu auxílio e o ajudava com palavras reconfortadoras. Então, conformado, Alexandre dava aquele assunto por encerrado e aguentava mais alguns dias até que a saudade apertasse de novo. Capítulo 44. Os dias se passaram e, agora, era seu Moraes quem já não aguentava mais esconder a saudade que sentia da filha. Lia chegaria no dia seguinte, às 8:30 da manhã. Alexandre, assim como ela, estava de férias da faculdade, mas trabalhando muito no armazém.
Ele e seu Moraes trabalhavam com muita determinação e vontade. Naquele sábado, porém, era feriado, e ele poderia ficar com sua filha o dia inteiro. Para não atrapalhar pai e filha, Alexandre prometeu a si mesmo que ficaria no quarto, estudando. Realmente, fazia um tempo que não conseguia saborear um bom livro espírita, então, aproveitaria a oportunidade. Ambos foram dormir cedo. Alexandre teve outro encontro com Amália no plano espiritual e, apesar de não se lembrar do sonho, acordou muito feliz. Mais tarde, Alexandre ouviu um burburinho vindo do interior da casa. Desperto, lembrou-se da chegada de Lia e teve o ímpeto de sair para conhecê-la. Porém, impediu-se. Havia prometido a si mesmo que não atrapalharia o primeiro dia dos dois e tudo faria para que isso acontecesse. Se ficasse quietinho, seu Moraes pensaria que teria saído e não iria procurá-lo. Alexandre tentou dormir mais um pouco, mas estava aflito. Tentou conversar com Aurora, mas ela não veio ter com ele. Ora! Que bobagens estão passando por minha cabeça. Não consigo me concentrar. Quero conversar com Aurora e não consigo. Parece que estou com formigas pelo corpo, não paro um minuto. Naquele momento, Alexandre escutou seu Moraes dizendo a Lia que veria se Alexandre estava bem, porque ele jamais ficara tanto tempo na cama. Alexandre deitou correndo e se cobriu por completo, pois já havia se trocado e estava arrumado. Seu Moraes abriu ligeiramente a porta e, vendo Alexandre na cama, foi até ele e o cutucou, perguntando: Alexandre, você está bem? Já passam das 10 horas, e ainda dorme. Fingindo sonolência, Alexandre respondeu: Seu Moraes, perdoe-me. O senhor precisa de mim? Não dormi muito bem à noite e pensei em ficar na cama até mais tarde. Mas se precisar de mim... Não, Alexandre. Fique sossegado. Somente me preocupei porque percebi que não tomou o café da manhã. Durma, hoje é seu dia de folga. Irei passear com a Lia, e, talvez, só voltemos no final da tarde, por isso fique tranquilo para descansar. Depois, apresentarei ela a você. Descanse. E se dirigiu à porta, fechando-a bem devagar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alexandre não gostava de mentir, mas achava que assim era melhor. Quando os ouviu sair, levantou-se e foi até a janela da sala para tentar ver Lia. Não conseguiu. Eles já tinham pegado a condução e estavam distantes. Tomando o seu café, Alexandre falava consigo. Aquiete-se, homem, aquiete-se. Nunca o vi assim. Alexandre passou o dia todo em casa, lendo, e recebeu a visita de um colega da faculdade, quando estava próximo de os dois retornarem. Ele veio convidá-lo para irem juntos assistir a um tratamento inovador no hospital ali próximo, pois o professor deles os havia convidado para participar, apesar das férias. Alexandre aceitou o convite com uma pontinha de ansiedade, porque não estaria em casa quando pai e filha chegassem. E escreveu um bilhete avisando do ocorrido e dizendo não saber a hora de seu retorno, mas que não se preocupasse. Colocou o papel por sobre a cômoda no quarto de seu patrão e, junto com o amigo, dirigiu-se ao hospital. Tempo depois, seu Moraes e Lia chegavam do passeio. Apesar do cansaço, estavam muito felizes, pois puderam matar parte da saudade que sentiam um do outro. Lia estava radiante. Seu pai já havia descrito seu empregado e novo amigo nos mínimos detalhes. Ela se sentia segura pelo pai estar morando com alguém que demonstrava tamanha confiança. Quando chegaram a casa e se depararam com o recado de Alexandre, seu Moraes o leu para Lia, que ficou um pouco desapontada. Ela também queria conhecê-lo. Então, ambos foram descansar um pouco e, Lia, tomar um banho revigorante, pois não tinha se dado nenhum momento de descanso desde que chegara na cidade.
Como seu pai estava muito feliz e lhe disse que já tinha planejado o dia todo de passeio, não teve coragem de dizer que estava exausta da viagem. Para descansar os músculos doídos, foi para a banheira. Enquanto estava ali, imersa nas águas mornas, Lia começou a pensar no novo inquilino de seu pai. Este falara tão bem dele. Ela estava feliz por seu pai ter achado alguém assim. Em razão de ela morar longe e de seus irmãos não se esforçarem para visitá-lo, seu pai ficava sempre muito sozinho, e isso a preocupava muito. Ele não é mais tão jovem e, se passar mal, quem o levaria para o hospital? Pensava Lia. Sua meta, então, era acabar logo o curso para o magistério e voltar para casa, onde viveria com o seu pai. Claro que, se achasse o rapaz de seus sonhos, ela iria sair de casa, mas não viveria longe do pai. Ao terminar o banho, Lia jantou e foi dormir. Estava mesmo muito cansada. Já passava das 3 horas da madrugada quando o procedimento cirúrgico no hospital terminou. Alexandre e os outros estudantes foram liberados para retornar aos seus lares. Ele estava muito cansado, mas também muito feliz, pois aprendeu muito assistindo seu professor em ação. Chegando a casa, dirigiu-se à cozinha, porque seu estômago reclamava pelas horas em que estava sem comer. Quando estava para abocanhar o sanduíche que preparou, viu à porta uma mulher conhecida. Ela o observava, atônita, e até um pouco pálida. Alexandre imaginou que estivesse dormindo e tendo outro sonho daqueles que povoavam as suas noites desde sempre. Era ela. A moça dos seus sonhos. E estava tão linda. Ambos se olhavam sem dizer qualquer palavra. Após alguns segundos, Alexandre, em voz alta, questionou-se. Estou sonhando. Lia, saindo do torpor e sem compreender a pergunta, respondeu. Como? Alexandre viu que estava acordado e que era Lia à sua frente. Mas como poderia? Aquela era a jovem com quem sonhava de vez em quando. Não podia ser outra. Entendendo que a deixara sem resposta por muito tempo, Alexandre levantou-se e, indicando a cadeira, disse-lhe. Desculpe, não esperava alguém na cozinha a esta hora. Gostaria de se sentar. Estou lanchando. Já está tarde. Saí do hospital. E estou cansado e com fome. Aí, meu Deus, o que estou dizendo? Pensou Alexandre, desesperado. Por favor, não quero atrapalhá-lo. Somente ouvi um barulho na cozinha e pensei que fosse papai. Imaginei que, talvez, ele precisasse de algo. Você não está me atrapalhando, disse Alexandre num rompante. Com o barulho que os dois estavam fazendo, seu Moraes acordou e se dirigiu à cozinha. E, vendo-os tão sem graça, sentiu vontade de rir. Segurando-se, disse por trás de Lia. Ah! Vejo que se conheceram, não é? Lia, este é Alexandre e, Alexandre, esta é Lia. Minha malha. Ambos ficaram ainda mais envergonhados por não terem se apresentado antes. Seu Moraes, então, acendendo todas as luzes, foi buscar um copo d'água para beber. Lia sentou-se na cadeira que Alexandre puxara, e este, que continuava de pé, retornou ao lugar que estava anteriormente. Ele não conseguia parar de olhar para ela, e ela não conseguia encarar Alexandre sem corar. Alexandre, termine o seu lanche. Deve estar faminto se, até agora, nada comeu. Lia, este é Alexandre de que tanto lhe falei nas cartas e hoje à tarde. Meninos, o que se passa? Parece que perderam a língua. Falava a seu Moraes sem parar. Lia estava tão confusa que, educadamente, disse que estava calada pelo sono que ainda sentia. Não havia sido só uma vez que, ao acordar, ela se lembrava vagamente de um rosto masculino em seus sonhos e, em seu íntimo, tinha certeza de que ele era o amor da sua vida. Mas como poderia ser, se não o conhecia?
Era por isso que sempre o chamava de rapaz dos seus sonhos, porque o conhecia somente neles. Pediu licença e se retirou. Será Alexandre, o rapaz dos meus sonhos? Perguntou-se. Seu Moraes a acompanhou, e Alexandre ficou para terminar o lanche, que já havia até perdido o sabor para ele. Depois de pensar alguns minutos, afirmou. Uma coisa é certa, acaso não existe, falou, abrindo um grande sorriso, e devorou seu sanduíche, pois precisava acordar cedo no outro dia. Para quê, se amanhã é domingo? Pensou. Para ver Lia, respondeu em voz alta, finalmente. Capítulo 45. Eram 7 horas, e Alexandre já estava de pé. Era folga da empregada naquele final de semana, então, como era de costume, Alexandre preparava o café da manhã e esperava seu Moraes para o tomarem juntos. Só que agora ele também esperaria Lia. Pouco tempo depois, seu Moraes abriu a porta da cozinha abençoando o dia, como sempre fazia, e saudou o amigo que lá estava. Quando se deparou com a mesa do café, abriu aquele sorriso maroto e disse: Pedirei a Lia que venha nos visitar mais vezes. Esta mesa nunca esteve tão bonita. Realmente, Alexandre caprichara. Frutas, pães, sementes, café, leite, chá, geleias e manteiga, tudo muito limpo e arrumado. O quarto de Lia, no entanto, estava uma desordem. Ela já tinha acordado havia horas, mas colocava e retirava roupas, penteava e despenteava o cabelo. Nada estava bom. Somente parou quando seu pai, ao vir chamá-la para o café, abriu a porta e, vendo-a vestida, pediu que descesse, para que todos tomassem o café juntos. Sem escolha, saiu com a roupa que estava, e um batom clarinho, pois suas bochechas já estavam bem coradas. Todos tomaram o café da manhã, ajeitaram a cozinha e combinaram de sair juntos num passeio pela cidade. Quando retornaram para casa, estavam cansados, mas muito animados. Seu Moraes estava satisfeitíssimo. Alexandre e Lia se entenderam perfeitamente, parecia que se conheciam havia anos. Apesar de sentir uma pontinha de ciúmes por estar dividindo a atenção da filha, queria muito que ela se sentisse feliz na sua casa. Todos jantaram com a mesma alegria e foram dormir. Alexandre, em seu quarto, fez uma oração e perguntou, em pensamento, se Aurora poderia ir lá para conversar com ele. Sentia-se saudoso de sua amiga espiritual. Com esta se fazendo visível, disse: Aurora, como pode Lia ser tão parecida com aquela que povoa meus pensamentos? Se é ela, por que essa coincidência? Ficaremos juntos no futuro. Aí, meu Deus, pareço uma criança com perguntas tão tolas. Compreendendo a situação pela qual seu tutelado estava passando, afirmou: Será que você, meu amigo, desaprendeu o que, por muitas vezes, já ouviu em sua vida? Se respondêssemos diretamente a tais perguntas, estaríamos interferindo de maneira brutal em sua vida, não lhe dando a oportunidade de fazer suas escolhas com o uso do coração e do raciocínio, que já lhe são peculiares. Somente você e ela poderão responder a essas questões, mas tenha certeza de algo. Precisará de muita força interior, determinação e fortalecimento na doutrina que diz acreditar para que não esmoreça nos seus ideais. Busque o estudo, Alexandre, e nele o aprendizado. Assim, poderá auxiliar você e a todos que amam num ideal cristão espírita. Lia, em seu quarto, por sua vez, tornou-se o foco de atenção de um dos seus protetores espirituais, que a intuiu para a serenidade de seus sentimentos. Estava inquieta com as emoções que brotaram em seu peito naquele dia. Alexandre a desconcertava e a fazia sentir-se muito bem. Mas, como poderia ser isso se nem o conhecia direito? E aqueles sonhos que tive? Questionava-se. Muitas eram suas dúvidas. Lia era católica. Além de ser frequentadora assídua das missas dominicais,
ainda participava dos grupos assistenciais de sua igreja. Era bastante devotada às tarefas e sempre portava uma conversa amiga e um sorriso cativante. Ela não duvidava de sua crença e a respeitava e defendia com toda a sua fé. Capítulo 46. Seu Moraes e Alexandre foram cedo para o armazém. Lia ficou na casa do pai para cuidar do almoço, porque, em suas férias, adorava fazer o cardápio e, às vezes, até cozinhar para ele. O pai e Alexandre trabalharam muito durante o dia. Pararam para um rápido almoço em casa e voltaram logo, pois o dia prometia ser proveitoso. Os jovens se analisavam mutuamente e foi assim durante toda a primeira semana. À noite, seu Moraes ficava com eles conversando sobre a infância dela e dos irmãos. Riam, emocionavam-se, eram muitos casos que faziam surgir muitas lembranças. Alexandre a tudo ouvia, principalmente quando o pai relembrava as histórias de Lia. Alexandre também falava sobre sua infância e sobre os seus familiares, mas o que gostava mesmo era de saber sobre ela. Já estava na segunda semana de visita de Lia ao seu pai e, cada vez mais, ela e Alexandre se sentiam ligados. Tal fato não passava despercebido pelo pai de Lia, que, sinceramente, torcia para que se apaixonassem. Seu Moraes sabia que Alexandre era seu empregado, negro e de família humilde, e que os irmãos de Lia poderiam ser contra aquele relacionamento, mas o tesouro pertencente a Alexandre era muito valioso para ser menosprezado. O caráter, a ética e a moralidade que lhe eram próprios. Também sabia que, esforçado como era, seu jovem empregado logo estaria formado e daria à sua filha um futuro de amor e paz e, se Deus quisesse, até certa tranquilidade financeira. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. A vida fizera seu Moraes entender que sua caçula merecia o futuro que ela sonhava e que esta não suportaria viver com alguém que não lhe desse respeito e amor. Mas também certo é que terei de dar um empurrãozinho, pois, por respeito, esse menino não irá se declarar. Pensou e sorriu consigo, lembrando-se de si mesmo naquela idade, enamorado de sua falecida esposa. Ah! Como a amei! E como fui feliz, pensou, tendo suas lembranças alçado o voo para o passado. Eva foi uma companheira para todos os momentos e uma mãe amorosa. Seu Moraes sabia, hoje, que não foi fácil para ela aguentá-lo. Era sistemático e, muitas vezes, rigoroso ao extremo, mas ela sabia como lidar com ele. A saudade apertou. E, naquele momento, Eva o abraçava espiritualmente para consolá-lo. Muitas vezes, ela vinha visitá-lo e auxiliá-lo no que fosse preciso. Com a presença de Alexandre, havia ficado mais fácil conversar com seu antigo companheiro, pois o jovem a escutava e transmitia a ele suas mensagens com muito tato. Aurora auxiliava e, por vezes, Eva sorria quando via seu antigo companheiro pensando em como poderia aquele jovem ter tanta afinidade com ela, sua querida Eva. Naquele pouco tempo de convivência, Alexandre e Lia já tinham construído uma bela amizade. Ambos se interessavam muito pela atividade um do outro. Conversavam longamente sobre seus estudos e se divertiam com qualquer coisa que diziam, parecendo duas crianças. E essa amizade, é claro, como não foi de se estranhar, finalmente se transformou em namoro. Conversavam sobre tudo, mas Alexandre sempre evitava falar sobre religião. Lia imaginava, pela postura do seu namorado, que ele fosse um daqueles católicos não praticantes. Ele jamais a desrespeitava quando contava sobre os seus trabalhos assistenciais, e até mesmo apoiava nas suas ações de auxílio. Teve a oportunidade de vê-lo ajudando uma família carente que veio até ele suplicando ajuda, o que fez com que ela o apreciasse ainda mais, pela atenção e dedicação que dispensou à família. Alexandre, por sua vez, pensava em como contar para Lia sobre a doutrina que professava. Tinha receio de que ela, com toda a sua formação religiosa, não o aceitasse.
Rezava pedindo inspiração sobre essa questão, e, pela primeira vez, receava colocar em prática aquilo que ele mesmo já falara para muitos. A verdade deve sempre prevalecer. Estava com medo, e seu medo era de perder Lia. Seus amigos espirituais tentavam lembrá-lo de que, se ele acreditasse na providência divina, em qualquer circunstância, não precisaria temer. Mas ele temia. Os dias foram passando, até que Alexandre recebeu uma carta de seu pai. Alegre, abriu-a cheio de saudades. Infelizmente, deparou-se com más notícias. Sua mãe não estava nada bem de saúde. Seu pai o informava de que ninguém descobrira o que ela tinha, mas que não se preocupasse, eles tinham fé na sua recuperação. E continuava falando sobre seus irmãos e amigos. Alexandre ficou parado com a carta na mão. Parecia indeciso sobre o que fazer. Após alguns minutos, ele foi até seu Moraes e, explicando o conteúdo da carta, recebeu do seu patrão autorização para viajar naquele mesmo dia. Alexandre, sem demora, arrumou sua mala e se despediu daqueles que já sentia como se fossem sua família também. Capítulo 47. Alexandre já havia chegado à casa havia 3 dias, e nenhuma alteração se via no quadro clínico de sua mãe. Na verdade, ao contrário do que havia relatado o pai na carta, ela não parecia nada bem. Dr. Mário não descartava um desencarne prematuro de sua paciente se o quadro não se modificasse. Seus pensamentos voavam em desalinho. Seus sentimentos se resumiam no desespero que o acometeu quando se deparou com o estado físico de sua querida mãezinha. Passava horas ao seu lado, sem prender sua atenção a nada. Na noite do 3º dia, José veio até ele e pediu que o acompanhasse. Foram para a varanda e, lá, sentados um ao lado do outro, olhando para o céu estrelado, seu pai lhe perguntou: Filho, o que houve? Sem compreender o questionamento feito, começou a dizer-lhe: Mamãe não está bem. José o interrompeu. Não, meu filho, o que aconteceu com você? De sua mãe eu já sei. O Dr. Mário já me disse que demorará para sabermos o resultado dos exames, mas que parece ser muito grave e que suas suspeitas o deixam apreensivo. Eu estou querendo saber o que se passa com o meu filho, que não me parece o mesmo que saiu desta cidadezinha há pouco mais de 2 anos. Papai, não entendo. Estou somente preocupado com a mamãe. Estou triste por perceber que, com os meus conhecimentos de medicina, pouco sei para ajudá-la. Se estivesse mais adiantado, poderia descobrir o que ela tem e ajudá-la em sua cura. Se não tenho conhecimento médico hoje, o terá amanhã. Cada um tem o tempo certo para a busca do conhecimento que será necessário à sua vivência. Mas, meu filho, o que me diz é que me deixa preocupado. O que me parece, e isso me traz estranheza, é você ter esquecido que professava uma doutrina que nos traz harmonia e consolo para situações como essa em que tentamos enxergar além das dificuldades. Ainda, foi você quem me fez testemunha de inúmeros auxílios nos quais se permitiu ser o instrumento para que os médicos espirituais concretizassem a vontade do Cristo perante seus irmãos mais descrentes. Quantos foram ajudados por eles tendo você como referencial de suas obras, meu filho? José esperou alguns segundos para que o filho refletisse suas palavras. Depois continuou. O que difere a sua mãe das demais pessoas, para você não agir por ela também com os conhecimentos espirituais que já detém hoje? Por meio da oração ou por tarefa mediúnica, somos úteis para os trabalhadores do Cristo. Ou você, nesse período de afastamento, deixou de acreditar nas verdades espirituais? O que se tornou mais importante em sua vida? Alexandre estava consternado. Será que aquilo era verdade? Pensava. Seu pai falava, e ele já não o escutava mais. Pensava em sua reação quando soube da doença de sua mãe. Não foi nada boa, constatou.
esquecera-se completamente de tentar enxergar os propósitos de Deus naquela circunstância. Via sua mãe como vítima da doença e, portanto, vítima da vida. Esqueceu-se também de Aurora e dos amigos que tanto os ajudaram algum dia. Queria tanto que sua mãe se curasse, que buscava em si todo o conhecimento da faculdade de medicina, esquecendo-se dos conhecimentos divinos que, se sua mãe tivesse merecimento, poderiam ser aplicados. Pela primeira vez, Alexandre sentiu tanto medo de perder sua mãe, que se esqueceu de buscar dentro de si a fé na justiça do Pai soberano. Para sua vergonha, seu pai estava certo. Seu desespero não ajudaria sua mãe, mas a convicção de que para Deus tudo é possível, sim. Abraçou-o enquanto tentava se desculpar. José, prontamente, aninhou em seus braços o filho que retornara ao lar e que, somente agora, parecia ter se encontrado. Sem dizer qualquer palavra, Alexandre foi ao seu quarto, sentou-se na sua cama e, olhando pela mesma janela de sempre, contemplou a maravilhosa cena do céu noturno estrelado. Após alguns minutos, rezou comovido para o Pai, implorando perdão por suas ofensas. Dirigiu-se ao Mestre dos Mestres, solicitando a harmonia necessária para que pudesse servir como um bom intermediário no auxílio a sua mãe, se essa fosse a vontade daquele que tudo sabia. Aurora, neste momento, colocou-se à frente de sua visão enuviada pelas lágrimas derramadas. Um pouco encabulado, Alexandre pediu desculpas à sua amiga por ter sucumbido diante de uma circunstância dolorosa. Ela sorriu ao seu pupilo e disse: "Meu amigo, por que se sente na obrigação de me pedir desculpas? Não desculpo por não haver nada a ser desculpado. Jesus nos ama sabendo exatamente quem somos. Nós é que precisamos descobrir o quanto já crescemos. Infelizmente, hoje, nós só nos enxergamos, verdadeiramente, nestes momentos cruciais que chamamos de dor. É a dor que nos remete ao nosso eu mais profundo e faz com que ele se apresente sem máscaras. Por isso, Jesus dizia que nós cresceríamos pela dor existente em nossa vida. Só nos falta saber enfrentá-la com fé, esperança e amor ao nosso divino Criador. Descanse, Alexandre, descanse. Ainda hoje, conversaremos." Antes de se colocar para dormir, no entanto, foi ao quarto de sua mãe e, suavemente, deu um beijo em sua face empalidecida. Leonora deu um sorriso leve, ainda dormindo. Baixinho, então, ele lhe disse que a amava e que ela precisava confiar em Jesus. Se fosse a sua vontade, e a dela, seria auxiliada e curada. Beijou-a novamente e saiu. Capítulo 48. Na emancipação, o jovem Alexandre se encontrou com Aurora. Ele a abraçou com carinho e novamente sentiu necessidade de pedir perdão. Ela, com um sorriso meigo, somente acenou com a cabeça, aceitando suas desculpas. Eles tinham muito a fazer, mas, antes, precisavam buscar Lia, pois ela seria imprescindível para a tarefa daquela noite. Chegando à casa de seu Moraes, Lia já se preparava para o trabalho, orientada por seu mentor. É interessante como podemos ser úteis, mesmo encarnados, no consolo e no resgate de irmãos espirituais no plano imaterial, mesmo não compreendendo, enquanto acordados, a existência da vida após a morte. Assim acontecia com Lia, que, como Alexandre em seu sono físico, participava no auxílio e na orientação de espíritos, encarnados e desencarnados, que se sentiam perdidos de si mesmos. Ambos, Lia e Alexandre, ajudariam, sob a instrução de seus amigos espirituais, dois espíritos. Um que se encontrava ainda encarnado, chamado Azevedo, e, outro, desencarnado, chamado Pedro. Quando preparados, todos se dirigiram à casa de Azevedo. Este já se encontrava dormindo fisicamente, mas, emancipado da carne, sofria com as ameaças de Pedro, espírito que demonstrava raiva e revolta pelo seu subjugado. A cena era sinistra. O espírito desencarnado,
acometido de mazelas torturantes, ameaçava e surrava o outro, ainda encarnado, que, perispiritualmente, estava tão afetado quanto o primeiro. Azevedo tem muitos desregramentos espirituais, disse Aurora. Neste momento, apareceu, junto aos visitantes, o mentor do dono da casa. Abraçando-se em demonstração de se conhecerem longamente, os espíritos orientadores se saudaram. Aurora apresentou o recém-chegado aos demais e começou a explicar a todos o que precisavam saber para o auxílio em Jesus. Amigos, Azevedo e Pedro não souberam aproveitar as experiências carnais que tiveram e criaram entre si laços fortes de inimizades. Porém, Azevedo, quando se comprometeu a encarnar nesta terra, convenceu Pedro de que acolheria, além de sua esposa, aquela que fora filha de Pedro e objeto de desentendimento de ambos no pretérito. Infelizmente, continuou o mentor de Lia, por covardia e vícios sexuais, ele abandonou esposa e filha à própria sorte para apreciar os prazeres mundanos. Pedro, neste período, já trabalhava conosco em alguns projetos de crescimento íntimo, mas, quando descobriu a nova traição de Azevedo, não o perdoou, pois atribuiu ao antigo inimigo toda a culpa de sua esposa e filha de ontem passarem por tantas dificuldades nesta existência. Ele, então, por livre escolha, afastou-se do caminho de sua redenção e foi procurá-lo para se vingar. Como podem perceber, ele o achou há alguns anos. O grupo de auxílio observava as atitudes de Pedro contra Azevedo. Ambos pareciam estar alheios a tudo e a todos. Azevedo, homem forte, encontrava-se alquebrado. Pedro, apesar das feridas que portava, sabia como subjugar o encarnado. O objetivo do grupo era auxiliar a ambos os espíritos para que a paz reinasse. Foi dito aos jovens que uma amiga espiritual, muito querida de todos, solicitara essa ajuda e que, por possuir merecimento para tanto, lá se encontravam eles. O mentor de Azevedo explicava que esse processo já perdurava uns bons anos terrenos. Sob aquele processo de influenciação, a saúde de Azevedo vinha se definhando e agravando-se naquele último ano. Antes, pelo menos, ele buscava na última companheira o amparo moral, impedindo a invasão de Pedro em seu lar. Ela, no entanto, não suportando mais as bebedeiras e a infidelidade do companheiro, abandonou-o. A partir daí, a casa ficou desamparada de preces e de luz. Era ela quem sustentava o ambiente harmônico com a fé que possuía em Jesus. Com sua saída, nada mais restou, pois Azevedo era ateu e resistente a ações mais caridosas. Em pouco tempo, ele aceitou Pedro em seu lar, pela culpa que sentia perante seu conhecido de outrora. Via-se devedor ante o seu algoz, o que somente firmava os laços de vingança que Pedro alimentava. Após muito maltratar Azevedo, Pedro foi embora satisfeito com o resultado do seu trabalho. Azevedo, por sua vez, encontrava-se encolhido no canto de seu quarto, quando, com auxílio de Aurora, Lia se fez vista. Azevedo temeu, mas o semblante de Lia estava tão tranquilo e sereno, que ele se acalmou. Perguntou a ela quem era e o que queria com ele. Sou uma amiga, Azevedo. E vim aqui para lhe dizer que você poderá acabar com este sofrimento, harmonizando seu ambiente doméstico e assim mesmo modificando seu modo de pensar e fazendo preces a Jesus. Sei que não crê em Deus, mas quanto tempo mais quererá sofrer com esses ataques de Pedro? Quanto tempo você aguentará? Só Jesus poderá auxiliá-lo. Azevedo meneava a cabeça, negando-se a atender ao pedido. Mesmo que ele existisse, eu não seria ouvido por ele. Sou um pecador. Fugi de minhas responsabilidades e agora pago por isso. Pedro me odeia com razão. Sou um porco por ter abandonado minha família sem apoiá-la no seu sustento. Naquele momento, eu não queria enxergar minha responsabilidade perante esposa e filha, mas, somente quando fui abandonado pela minha última companheira, senti na pele o que é estar só e sem forças. O que passo todas as noites não é nada comparado ao que elas tiveram de passar sem mim. Não, Azevedo,
Não pense assim. Todos somos responsáveis por nossos atos, não há dúvida sobre isso, mas só a Deus cabe a aplicação de suas leis divinas sobre nós. Se você ajudar com orações e preces, com a busca de auxílio cristão na sua vida, tenha certeza de que mudará as suas ações, ajudando não só a si mesmo, como também ao próprio Pedro. Não quero saber disso. Eu não acredito em nada. Sou ateu. Não rezarei, não serei um fraco, como são esses crentes de um Deus que dizem ser misericordioso. Se Ele é tudo o que dizem, nós não sofreríamos, não seríamos pobres, viveríamos muito bem. Enxerguemos além do mundo material, meu amigo. Não. Deixe-me em paz. Não quero saber de suas mentiras. Hoje, eu sofro muito. Deus, se Ele existe, não é bom, e eu não vou adorá-lo. Neste momento, Azevedo acordou suado, inconsciente da presença dos amigos espirituais. Lia se sentiu triste, mas o seu mentor e Alexandre vieram socorrê-la. Não permita este sentimento em seu coração, Lia, disse o primeiro. Azevedo fez suas escolhas e terá de arcar com as consequências. Caminhar com sofrimento. Lembremos que, mesmo que escolhamos um caminho tortuoso, tudo o que vivenciarmos nos ajudará a galgar degraus mais elevados em nossa jornada. Toda escolha nos proporcionará experiências que, ao seu tempo, nos farão compreender que tipo de resultado teremos. Assim, colocaremos em prática a arte de plantar melhores escolhas para colhermos melhores frutos. Quando nos conscientizarmos disso, já estaremos nos possibilitando progresso. Tem como duvidar que estamos sempre crescendo? Olha o caso do Azevedo. Somente quando a sua última companheira deixou em um momento tão delicado, foi que ele sentiu, através da sua dor, o peso do abandono, tomando consciência da dor que provocou em sua esposa e filha. Percebem como é a vida nos trazendo lições para que, na comparação das experiências, possamos crescer? Lia já se sentia melhor, apesar da sensação de ter falhado. Não era a primeira vez que ela ajudava o grupo espiritual no auxílio a irmãos necessitados de esclarecimentos, mas queria que Azevedo aceitasse os seus conselhos e atendesse para o seu socorro imediato. Alexandre a abraçou com carinho e amor, trazendo-lhe consolo. Antes de saírem, no entanto, Aurora perguntou: Alexandre, Lia, o que sentiram por este irmão, que segue no caminho tortuoso da vingança? Alexandre respondeu primeiro, suspirando profundamente, como se sentisse um aperto em seu peito. Senti-me muito sensibilizado. Sei que ele está vivendo uma ilusão, por acreditar que é o portador da justiça divina, com o direito de fazer sofrer quem ele acredita ser merecedor de sofrimento. Já aprendi que isso só pode lhe trazer muita dor e decepção. Acredito que mais doloroso ainda é a ilusão de ela pensar que essa vingança o fará feliz, sentimento que, infelizmente, será passageiro, porque a vingança só deixa ao vingador uma sensação de vazio após alcançá-la. Por tudo isso, gostaria de ajudá-lo, para que Pedro consiga enxergar esse caminho de dor pelo qual percorre e não sofrer mais do que já está sofrendo. Lia, por sua vez, respondeu. No primeiro momento, senti medo, tenho de admitir. Depois, percebi que Pedro está tão escravo de Azevedo quanto este se sente dele. Então, sei, no meu coração, que precisamos ajudá-los a se libertar para que ambos possam crescer com Jesus. Muito bem, disse Aurora, por favor, não se esqueçam desses lindos propósitos cristãos. Agora, Alexandre, precisamos seguir para a casa de seus pais. Capítulo 49. Em seguida, o grupo espiritual se dirigiu à casa dos pais de Alexandre. Lá, encontraram-se com mais alguns amigos espirituais, que já auxiliavam na harmonia do lar. Abraçaram-se todos e, sem perder tempo, dirigiram-se ao quarto de Leonora. Alexandre, porém, estacou, não acreditando no que viu. Pedro estava lá.
só que chorava copiosamente. Apertava a mão de Leonora, que somente se deslocara do corpo físico poucos centímetros acima dele, pois ainda estava dormindo. A reação de Alexandre foi querer bruscamente afastá-lo de sua mãe. Imediatamente, Aurora o impediu, dizendo: Onde está o seu amor cristão, Alexandre? Onde está aquele pensamento de auxílio que sentiu na casa de Azevedo? Não permita que o seu amor filial o impeça de enxergar além da aparência cruel de Pedro. Alexandre estacou novamente. Com a ajuda de Aurora, olhou para ambos os espíritos. Pedro e Leonora. Esta possuía alguns pontos mais escuros no seu perispírito, que pareciam ser cópias de alguns encontrados em Pedro. Olhando mais profundamente, via-os integrados, sem mágoas e sem ódios. Não entendi o que se passava. Olhando interrogativamente para Aurora, ela explicou. Pedro é um espírito amigo de sua mãe, de outras vivências. Ele não se conforma com o que ela já passou na vida e quer auxiliá-la para que não sofra. Mas ele não compreende, porém, que sua presença junto a ela está afetando-a em seu corpo perispiritual. Mas, como a sua energia é amorosa e conhecida, Leonora não o rechaça, acolhendo-o junto a si. É um processo em que ambos se equivocam e pensam que estão se auxiliando mutuamente. Vá lá, Alexandre, e converse com ele, mas permita que os melhores sentimentos desabrochem de seu coração. Aurora fê-lo visto a Pedro, que se assustou a princípio, mas o reconheceu como sendo o filho primogênito de Leonora. O que quer? Perguntou Pedro, grosseiramente. Apenas conversar. Meu nome é Alexandre, e o seu? Pedro. Posso perguntar o que faz aqui, senhor Pedro? Estou ajudando a Paola. Ela não pode mais sofrer. Já não chega o que passou na sua vida. Você acha que ela sofre hoje? Claro, está doente. Quase não consegue ficar de pé. Assim, ela acabará morrendo, e isso eu não permitirei, não sem antes me vingar. Senhor Pedro, você sabe que sou filho de Leo. De Paola, não sabe? Sim. Também sabe que eu a amo muito, não é? Sim, já vi como você a trata com respeito e amor. É por isso que estou conversando com você agora, porque, se fosse mal com ela, você seria outro alvo de minha vingança. Se você consegue enxergar o meu amor por mamãe, também vê o dos seus outros filhos e marido, não é? Após pensar um pouco, admitiu Pedro que sim. Será que você não conseguiria ver que Paola, atualmente, é feliz? Ela pode ter sofrido muito no passado, mas, agora, esse sofrimento foi esquecido e, pela graça divina, hoje, ela está bem. Mas, quando a encontrei, ela ficou doente e muito triste. Sim, senhor Pedro, ela está doente agora, mas, se nos deixar auxiliá-la, ela poderá melhorar. Como posso ajudar? Rezando por ela. Pedindo a Jesus que ela melhore, se é esse o seu desejo. Some-se a nós nesse objetivo, que você verá milagres acontecerem. Pedro pensava no que Alexandre lhe falava. Ele próprio já havia sido cristão um dia, e muito devoto. Mas deixou de ser quando viu que Deus permitiu tanto sofrimento para sua Paola. Enfim, ele perguntou: como poderia esse seu Deus escutar-me, se deixei de acreditar em sua misericórdia depois de tantas desilusões? Senhor Pedro, nós podemos dar as costas ao Pai, porém Ele jamais fará o mesmo conosco. Ele nos ama e espera por nós. Espera o tempo que escolhermos para nos voltarmos a Ele. Se você, hoje, arrepender-se dos atos do que cometeu no passado e, verdadeiramente, quiser ser amparado, Ele lá estará, por meio de seu Filho Jesus, para auxiliar o Senhor nas suas dores. O que quer dizer? Que terei de abandonar meu objetivo de vingança. Ah, não. Não quero.
Levei muito tempo para achar o desgraçado do Aristides e não deixarei sem que ele sofra o suficiente. Quero o melhor para Paola. Se você disser que, para o seu bem, eu terei de me afastar, assim o farei, mas não me acovardarei perante meu inimigo. Não mesmo. Alexandre não respondeu imediatamente. Pedro, então, disse. Parece que acertei. É minha presença que está fazendo mal a ela, não é? Então, não virei aqui por 60 dias. Se, quando voltar, ela estiver melhor, saberei que fui eu quem a maltratou. Mas, se ela não tiver melhorado, nós conversaremos novamente, sentenciou em tom ameaçador. Pedro se foi, não sem antes dar um último olhar amoroso para Paola, hoje Leonora. Alexandre voltou-se aos que com ele vieram. Meu Deus, como pode um homem tão esclarecido passar pelo que está passando? Aurora foi quem lhe deu a resposta. Alexandre, muitos são aqueles que possuem no ódio o seu sustentáculo de vida. São pessoas que contêm um elevado padrão intelectivo, um raciocínio apurado, mas se deixam cegar diante das dificuldades e das paixões mundanas, demonstrando, assim, um desnível evolutivo face à moral que portam. Pedro é um desses homens. É sensato, inteligente, amoroso para com os seus. No entanto, quando se viu violado por Azevedo, Aristides à época, deixou-se cegar quanto aos seus aprendizados cristãos e vive o tormento que a vingança atrasa aos corações daqueles que a têm como objetivo. O que faremos então? O primeiro passo já foi dado. O fato de Pedro entender que ele pode ser quem está prejudicando Leonora será o início do seu pensar. Para Leonora, o afastamento dele trará a oportunidade de que precisa para o seu refazimento perispiritual e, assim, sua cura se dará. O prazo que ele nos deu é mais do que suficiente para isso. Depois, esperaremos novas orientações do mais alto para que auxiliemos, eficazmente, a Azevedo e a Pedro. Lia e Alexandre receberam outras instruções sobre o assunto, enquanto os demais cuidavam de Leonora. Depois, despediram-se num abraço fraterno, pois o dia já se apresentava nos primeiros raios de sol. Capítulo 50. Alexandre, apesar de não se lembrar da experiência vivenciada no plano imaterial, acordou leve e, após uma breve oração, levantou-se para preparar o café da manhã. Quando estava terminando de prepará-lo, José apareceu na cozinha e disse: Caiu da cama. Que cheiro maravilhoso. Parece-me que está melhor hoje, não? E deu um abraço bem apertado em seu filho. Alexandre confirmou com um aceno e um breve sorriso, e direcionou toda a sua atenção para a bandeja, que estava preparando para sua mãe. José deixou-se ficar até um pouco triste, pois havia muito tempo que Leonora nada comia, rejeitava qualquer refeição. Mas Alexandre fazia com tanta esperança e determinação, que não quis estragar o momento.